O meu ponto final foi quando eu ouvi que o meu casamento não tinha mais solução, que a minha família não tinha mais o que fazer. E a minha única alternativa era escolher ou permanecer infeliz naquela maneira, ou me separar. Em um mês, eu transformei a minha vida com a Renata. Hoje, uma esposa realizada, uma esposa feliz. Hoje também uma mãe realizada, uma mãe feliz, uma mãe leve. Soares é mãe de 2 filhos, um de 3 anos, um de 1 ano. É esposa, hoje uma esposa realizada, uma esposa feliz. Hoje também uma mãe realizada, uma mãe feliz, uma mãe leve. E hoje, com muito orgulho, também posso dizer que eu sou sim dona de casa, uma mãe muito orgulhosa da minha família, da minha casa e dos meus filhos. We can slow dance naked in the moonlight, we can get so down. O ponto final foi a partir do momento em que eu ouvi de um profissional que o meu casamento não tinha mais solução, de que a minha família era assim, ou eu aceitava e vivia de uma maneira infeliz, ou eu não aceitava e buscava a separação. Mas essas 2 alternativas não foi suficiente para mim e bateu muito no meu coração, onde eu disse, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso somente o que eu posso fazer e eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que tem algo a mais para mim fazer. E justo naquele momento apareceu a Renata e foi onde eu pensei, se ela apareceu na minha vida é porque algo tem para transformar e para trazer para minha vida. Eu falei para Renata da seguinte forma: tá, eu posso fazer a mentoria, mas não vai ser pra salvar casamento. Meu casamento não tem mais jeito, meu relacionamento não dá e eu já sei que é assim. Mas eu quero fazer a mentoria pra me transformar numa pessoa melhor, pra ver meus erros, pra me transformar. Sim, a gente olhou pra mim 100%, para as minhas dificuldades, os meus erros, o que eu precisava transformar em mim, né? E não o que eu precisava transformar no outro. E foi aí que eu descobri que a transformação é maravilhosa. Foi aí que eu descobri onde realmente tudo é possível quando a gente tem força de vontade, quando a gente quer. E foi aí que em um mês eu transformei a minha vida com a Renata. Nossa, todos os medos, todas as dúvidas, todas as desconfianças. Começando com o meu relacionamento, né? Eu tinha muito medo em relação à traição, medo em relação à não confiança, o peso de não saber conversar, ser entendida, não ser ouvida. Aquela mulher que fala e não é ouvida, né? Aquela sensação de já ter feito de tudo e mesmo assim não tá dando solução. Então era todos os medos envolvidos e gerava sempre mais conflitos ainda. Quando tudo isso começou a gerar, começou a refletir também no meu papel como mãe, porque me trazia muitos medos de não poder dar os meus filhos da melhor forma, ou não ser a melhor mãe, não ser a melhor educadora para eles, não trazer um papel tão feminino para eles, trazer dores para eles, ver os pais brigando, ou ver a mãe infeliz, a mãe triste. Isso tudo me magoava mais ainda para passar isso para meus filhos, e isso acabava sempre me prejudicando e me trazendo mais tristezas e dores desse processo assim dentro da família, dentro da minha casa. E aí, a partir do momento em que eu entendi, tudo se resolve a partir de mim, e tudo que eu posso fazer reflete no outro, tudo que se transforma em mim se transforma no outro também. A partir do momento que a Renata me trouxe isso, foi surpreendente, assim, até mesmo por isso que eu sempre afirmo e gosto de dizer e falo para todas as pessoas que me perguntam como é aí com a Renata, e eu falo que não tem nada igual. Não é você ir numa hora de terapia com psicólogo, não é você ir numa salinha de terapeuta, não é. É tudo diferente, é outra coisa. É só vivendo pra gente sentir, pra gente entender e pra ver essa transformação, sabe? Porque às vezes até falta palavras pra descrever exatamente o que a gente passa naquele momento, porque são técnicas, são envolvimentos, são o jeito que a Renata traz as coisas pra nós,
que faz com que eu olhei para mim e disse: não, eu sabia que eu era assim, que eu funcionava de tal maneira e hoje eu posso fazer diferente. Começando a transformação na minha vida, foi tirando todas as dores que eu tinha, principalmente que é de dentro de nós a transformação, não é esperar o outro fazer, é nós que temos que fazer. E aí as coisas acontecem. E não é o outro que está errado, mas sim somos nós, o nosso problema, a nossa dor que reflete, está refletida e isso volta para nós. Tirar esse ego todo é um processo que, sem a ajuda da Renata, não iria funcionar certamente, porque a gente se perde no meio do caminho, a gente com certeza coloca o nosso ego na frente e vai dizer: não, imagina, eu tô certa, né? A gente lê uma frase no Instagram e diz: tá super certo, imagina, é isso mesmo, o outro que tem que fazer, eu já fiz de tudo. E coloca a responsabilidade em cima do outro. Mas quando a gente entende que não, que a responsabilidade, independente do que o outro fez, é nossa e nós podemos transformar a outra pessoa, nos liberta de tudo, de todos. E quando eu falo que eu fiz por muito tempo terapia, uma terapia convencional, né, com psicólogo e tal, e não foi só um, eu busquei vários profissionais, passei por vários profissionais, eu sempre tinha aquela sensação de sim, eu fui acolhida, tá tudo bem, meus problemas vão solucionar, tá tudo certo. Mas era sempre naquela sensação de fuga, né? Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa, eu não consigo lidar com ela. Então se afasta, que é melhor pra você. Terapia normal com outros psicólogos, né? Era geralmente essa sensação de sim, fui acolhida, tem as dicas, tem, né, algumas coisas para ser feitas, mas no final sempre sobrava aquela sensação de poxa, mas tudo bem, eu estou acolhida, eu entendi, mas o que eu posso fazer? Como que vai mudar isso, né? Não é só o fato de, eu não gostar de uma pessoa, se afasta dela. Não, porque o sentimento tá ali dentro da gente e é isso que corrói a gente, porque mesmo se aquela pessoa, vou me afastar dela, mas vai vir outra e vai também me trazer essa dor. Então, eu sempre senti essa falta de solução, de resolver o problema, não só de me afastar ou só de dizer, não, tá tudo bem, né, vou deixar assim, aquela pessoa me incomoda, mas eu vou deixar assim. Não é deixar assim, é resolver. E eu tinha essa necessidade de resolver. O meu ponto final, exatamente, foi quando eu ouvi que o meu casamento não tinha mais solução, que a minha família não tinha mais o que fazer. E a minha única alternativa era escolher ou permanecer infeliz naquela maneira, ou me separar. Mas nenhuma dessa opção foi viável pra mim, né? Porque eu não quero viver infeliz, eu quero ter uma família linda, eu quero ter uma família feliz. E me separar também não era uma opção, mas naquele momento se tornava o melhor caminho, né? E através de crenças, através também de um outro profissional, a gente se baseia nisso. E aí foi onde eu comecei a pedir, né, uma luz do que eu podia fazer para naquele momento. E justamente naquele momento apareceu a Renata no meu Instagram e foi onde eu, né, tive aquele processo de olhar, de ver, mas aquela sensação, mas isso não é pra mim. Não, ela vai vir falar do casamento pra salvar. Não, meu casamento não tem mais solução, não tem mais jeito. A outra pessoa é assim, ela não vai mudar e tá tudo certo. Esse era o meu pensamento. Conversar, eu e a Renata, e aí eu disse pra Renata, olha, eu gostaria de fazer a mentoria, mas pra mim, não pra salvar o casamento, ou pra mudar os outros, ou pra isso. Eu gostaria, pra mim, ser uma pessoa melhor, pra mim entender os meus medos, as minhas dificuldades, e também uma questão profissional pra mim poder voltar a trabalhar, encontrar o meu objetivo. A gente começou a fazer a nossa primeira mentoria, e foi onde a minha vida realizou e a minha vida se transformou. Por que eu digo isso? Porque eu fiz com outros vários profissionais psicólogos 3 anos de terapia e eu tinha sempre essa sensação, né? E quando eu fiz a mentoria com a Renata, ela
fez uma transformação e no meu relacionamento, na convivência com os outros, na minha vida com os meus filhos, nos meus medos, nas minhas angústias, nas minhas crenças. Então, por isso que eu digo que a frase, ela mudou a minha vida, sim, ela transformou, ela mudou a minha vida em um mês. E isso me deixou muito feliz, muito realizada. E claro que eu estava disposta naquele momento a fazer acontecer, então eu estava disposta a largar o meu ego, a largar tudo o que eu precisava para que isso fosse possível. E aí, a partir desse momento, eu entendi e passei a entender que tudo gera em nós, né? É através do meu medo, é através das minhas crenças, é através de traumas que eu tive na minha infância, que hoje se refletem na minha vida pessoal e hoje se refletem nas outras pessoas também, que eu aprendi que não são elas que me incomodam, mas sim eu me incomodo com elas. Então o problema é meu e eu que tenho que resolver. E com a ajuda da Renata hoje isso é muito mais leve, isso é muito mais tranquilo de ser lidado. E com certeza, né, no final da nossa mentoria, isso não vai mais ser um problema. Tenho várias coisas que eu posso dar como exemplo que eu trouxe para Renata como medo, como problema na minha vida. E que hoje eu não tenho mais esse problema e que eu me sinto realizada. E os dois principais eram a minha questão de relacionamento com o meu esposo. E a segunda questão era com os meus filhos, porque eu não me sentia realizada em nenhuma das áreas, nem profissional, nem como mãe, nem como esposa. E isso me deixava muito triste, né? E incomodada, e acabava gerando ansiedade, acabava gerando sempre aquele incômodo e, com certeza, muitas brigas. Quando comecei a mentoria com a Renata, eu até falei pra ela, olha, eu não tenho mais esperança em salvar o casamento. Eu já tinha acreditado naquilo, já tinha ouvido também de outros profissionais que não era mais possível, porque a outra pessoa é assim e não iria mudar. Então, na minha mente, eu já tinha colocado que não haveria mais salvação, né? E então, o caminho era a separação. Mas, começando a mentoria com a Renata, não entramos no objetivo em si do casamento, mas acabou, né, aglomerando tudo os conteúdos. E é por isso que hoje eu digo que eu sou realizada sim no meu relacionamento, eu sou feliz com a pessoa com quem eu estou, porque a Renata me trouxe e trabalhou o que eu precisava trabalhar para que a gente fosse feliz. E entender que não é o outro que tem que começar a mudar, mas sim eu. E a partir da minha mudança, eu comecei a fazer com que o meu relacionamento desse certo e com que a outra pessoa mudasse também. E ali eu entendi e caiu várias fichas de que sim, é possível mudar o outro. É possível que o outro age de forma diferente com nós, mas depende de nós também. Então, isso pra mim foi incrível. Isso pra mim, hoje, eu agradeço muito por ter acontecido. E a outra coisa também que eu achava impossível e achava que era o certo e era o que tinha que fazer, né? Ser mais rude com os meus filhos, às vezes brigava com eles ou perdia o controle, né? Como a gente diz, dava uma surtada. Eu entendia que era necessário aquilo, porque eu fui criada dessa maneira. Então eu achava que se eu fizesse isso, se eu fosse mais rude, uma batidinha não vai morrer ninguém. Eu achava que isso era bom ou que isso funcionava, mas não funcionava. Pelo contrário, eu trouxe pra Renata isso como um problema porque eu me sentia muito infeliz em fazer isso com os meus filhos. Eu me sentia muito triste em perder a cabeça com eles, ou, né, gritar, ou xingar, ou daqui a pouco dar um tapa. E isso depois me arrependia muito, né? A gente ficava com aquela sensação de culpa de mãe, né? Ai, meu Deus, eu bati no meu filho e agora? Ai, eu gritei com ele, eu me sentia a pior mãe do mundo. E eu também não via solução naquilo, né? Porque eu entendia que era assim, a vida é assim, as crianças são assim, então tá tudo certo, né? É assim que vai acontecer.
E quando eu comecei a fazer a mentoria com a Renata, eu trouxe isso como um problema. E ela me trouxe, né, várias questões, trabalhou várias coisas em mim e entendi que não é assim esse caminho. Que eu posso ser uma mãe leve, e hoje eu sou uma mãe leve, eu sou uma mãe compreensiva, eu sou uma mãe feliz, eu sou uma mãe realizada, eu sou principalmente uma mãe amada, porque os meus filhos trazem esse carinho de volta para mim, e foi a recompensa maior que eu tive em toda essa mentoria, em ouvir do meu filho automaticamente, né? Eu te amo, mãe, sem eu precisar cobrar ou sem eu precisar dizer, ai, você me ama também? Não, ele veio espontâneo, disse, eu te amo, mãe, obrigada. Então, para mim, foi uma das maiores realizações na mentoria, e que certamente eu não teria conseguido isso sem a Renata, eu não conseguiria ter entendido o processo sem a Renata. Só sei falar uma coisa, tem que ir, tem que fazer. Porque às vezes a gente contando a nossa história ou os nossos relatos influencia bastante, sim, mas às vezes a gente não consegue expressar o tão grande que é esse processo para aquela pessoa que tá nessa dor, que tá ainda sentindo esse remorso dentro dela ou com algum problema tão grande quanto a isso. Mas a gente influencia sim bastante, ainda mais a gente entendendo que a gente tava tão ruim e hoje a gente tá tão feliz, né? Fazendo todo esse processo. E um processo muito legal e que hoje eu me sinto muito mais leve em relação a isso é a minha questão profissional também, que eu trouxe no início para a Renata como se fosse um bicho de 7 cabeças. Eu me preocupava muito com isso, porque era uma questão que batia muito dentro do meu ego. E eu me sentia a mulher ingrata. Por que eu me sentia a mulher ingrata? Porque quando eu engravidei, eu parei de trabalhar e o meu esposo, ele assumiu as minhas contas, assumiu a casa, assumiu a família, e na nossa crença e no nosso ditado, ele sustentou, né? Ele me sustenta a família enquanto eu cuido dos filhos. Eu via isso como um fardo, eu via isso como uma tristeza para mim, porque eu não me sentia feliz sendo sustentada pelo meu esposo. Pelo contrário, eu achava que isso era horrível. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu dinheiro, eu preciso ter a minha independência, né? Eu não quero ser essa mulher que fica em casa cuidando dos filhos. Uma pessoa que aos 18 anos saí de casa, né? Fui morar em outra cidade sozinha, numa cidade grande, no Rio de Janeiro, tendo toda a independência, né? Curtindo a vida. Fui modelo, fui estudando para ser atriz. Então eu tinha vários outros projetos de vida e outras visões além disso. E quando eu me deparei dentro de uma casa, cuidando de uma criança, eu me senti como se fosse a pior mulher do mundo, né? Como se fosse um nada, porque a gente se sente como... Eu sou impotente agora, eu não tenho mais serviço, eu não tenho mais o que fazer da vida, né? Agora eu só sou uma dona de casa. E isso me trazia muita tristeza. Quando eu comecei a fazer a mentoria com a Renata, isso foi um dos problemas que eu trouxe pra dentro e que eu me sentia muito triste, por isso que a gente começou a mentoria e a minha mente pedindo pra ela me ajudar a encontrar o meu serviço, a gente montar um negócio próprio e tal, e eu, né, super feliz. Só que dentro desse processo a gente sim fizemos, né, eu encontrei o que eu queria fazer, a gente deixou tudo montadinho, e isso me deixa feliz sim, e me deixa orgulhosa de saber que eu tenho sim objetivos, que eu tenho sonhos também. Mas o principal e o que virou a chave dentro de mim foi que a Renata conseguiu fazer com que eu entendesse e que se tornou leve pra mim de que não é um fardo eu ficar em casa e que não é um peso o meu marido bancar as contas e eu, enquanto ele trabalha, e eu cuido da nossa família e da minha casa e dos meus filhos. Uma bênção. E quando eu entendi que isso é uma bênção, e obrigada por eu ter um esposo assim e ter essas condições de poder estar em casa com meu filho, cuidando dele, e não simplesmente colocar numa creche para mim poder ir trabalhar, isso ficou mais leve em mim. E claro que mexeu muito no meu orgulho, mexeu muito no meu ego,
com certeza algumas pessoas vão dizer: ai, meu Deus, ela tem a vida dos sonhos, né? E isso batia muito no meu coração. Mas tu tá reclamando por quê? Tu tá em casa, o teu marido paga as contas, tá tudo certo. Não tava tudo certo, porque aquilo em mim batia como uma coisa ruim de estar em casa, né? Eu queria me sentir útil, eu queria trabalhar, eu queria mostrar que eu posso. Mas não é essa a realidade, né? Eu sou muito útil na minha casa, eu sou fundamental dentro da minha casa. Eu sou um dos pilares para os meus filhos. Então, cada um tem a sua função. Meu marido tá trabalhando para a nossa família e eu também estou trabalhando para cuidar da nossa família. Então, quando eu entendi isso, a minha vida também se transformou. Essa culpa de dentro de mim, essa culpa dos meus filhos, essa culpa de eu estar em casa, essa culpa que eu carregava e acabava culpando sempre o outro também. Ali, a transformação gerou para todas as áreas da minha vida, né? Porque daí eu comecei a entender e ser mais leve com todo mundo, com toda a minha casa, com todas as minhas tarefas que eu tinha. E aí, por isso que hoje, eu, com todas as letras, eu digo que sim, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher feliz e eu sou uma mulher amorosa e amada. Eu era uma mulher rancorosa, triste, achava que não merecia o sucesso, não merecia estar num lugar tão grandioso, né? Porque me ver de um momento estar assim e do nada achar que eu estou assim por ter que cuidar dos filhos, ter que ficar em casa. E a gente se sentir impotente naquele momento, a gente começa a achar que não tem mais solução, não tem mais o que a gente possa fazer na nossa vida e somente aceitar que a vida é assim. E hoje eu digo que a vida não é assim. A vida é como a gente quer. E principalmente que a vida é abundante. E quando a vida é abundante, ela traz para nós sempre o que a gente precisa, o que a gente quer. E quando a gente tem a força de vontade, quando a gente quer a transformação na nossa vida, que a gente está disposto a isso acontecer. E no meu caso, com a ajuda da Renata, isso acontece. A vida se transforma, a vida se abre para nós e a gente consegue ver que para a gente conseguir os nossos objetivos, para a gente conseguir a nossa felicidade, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa se entregar e principalmente olhar para nós mesmos e fazer com que o nosso ego, com que os nossos medos não sejam um empecilho. Então, assim como eu, você que acha que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer, já fiz de tudo e não encontro solução, já fiz tudo que eu podia fazer, se você pensa assim, saiba que tem o que fazer, saiba que tem como fazer e tem ainda alternativa para você buscar, para você enfrentar e para você ser feliz. Para você deixar de ser como eu, uma mulher infeliz, uma mulher amargurada, uma pessoa que só levava pro pessoal, que só levava como coisas ruins, e enxergar e ter como visão uma vida melhor, uma vida cheia de coisas boas, uma vida cheia de abundância. Então saiba que sim, tem como. E vale muito. Impede também sobre a questão dos valores, que mas eu acho muito caro fazer a mentoria, porque não sei se vale a pena, mas só 3 meses, não sei. Não, é o melhor investimento, sim, é investimento que você vai fazer na tua vida, é esse valor na mentoria. Porque quando a gente sabe que a transformação acontece e quando você coloca a tua felicidade em jogo, eu acho que não tem preço. Eu acho que não tem valor que você possa somar e dizer, é muito caro pra mim ser feliz. É muito caro pra mim tentar fazer as coisas diferentes na minha vida. Eu acho que isso não tem preço. É transformador, sim, acontece e sim, é possível. A Renata consegue fazer isso, porque se ela conseguiu comigo, ela consegue com certeza. Vai lá. Maravilha.
da da